mais, nada menos do que ele, Pererão, meu marido, e a gente já mora aqui no Canadá há quase 4 anos. Se você não acompanha a gente, segue agora para não perder nenhuma dica. E vou hoje entrevistar o Pererão para ele falar como que foi estudar aqui no Canadá e depois conseguir um emprego na área dele. Pererão, você quer se apresentar, falar quem é você, de onde você veio? Meu nome é Nicolas, eu sou do Rio de Janeiro, mais especificamente de Niterói. Como que você iniciou sua pesquisa para vir para cá? Mas a primeira coisa que eu fiz foi, obviamente, decidir o que eu ia fazer aqui. E eu decidi por basicamente fazer a mesma coisa, engenharia mecânica, só que eu fiz um tecnológico de 3 anos. Eu não fiz um bacharel, como eu fiz no Brasil. Só para esclarecer também que quando você decide vir para cá estudar, aí o seu parceiro tem direito ao visto de trabalho, mas isso se for um college público, né? Direito a aplicar para o visto de trabalho, não é automático, ainda vai passar pelo processo de decisão do oficial de imigração, não é uma coisa automática. Se um conseguir, não quer dizer que o outro vai conseguir. Para você conseguir vir para cá estudar, fazer um college, é muito burocrático? Não diria burocrático. Não, assim, eu achei. Caraca, chato pra Não, caraca. não achei Não? tão chato. Pô, se considerar que é um processo internacional de imigração que, obviamente, tem documento pra caramba envolvido, Ah. mas são documentos relativamente básicos. São documentos, você precisa de vários documentos. Sim, mas não é tipo, você pega todos esses documentos, bota no portal, aplica e acabou. Uma coisa tão Fascismo. difícil assim. O problema são os Adorei. documentos mesmo. Para você ter iniciado essa pesquisa, você contratou uma assessoria de imigração, alguém para te ajudar? Você contratou alguma empresa, alguma coisa? Como que a gente, né, fez, mas principalmente você que estava querendo e que me chamou para esse sonho de morar fora? Como que foi? Não, a gente não contratou ninguém. Nosso orçamento era muito apertado. Então a gente preferiu fazer tudo por conta própria. E a gente pesquisou, a gente passou meses assim, pesquisando cada detalhe, cada minúcia, qualquer minúcia para a gente poder tomar a melhor decisão possível para conseguir vir para cá. E grande parte desse processo está no nosso e-book. E a gente fez com muito carinho, porque foi muito difícil ter pesquisado tudo. A gente sabe o quão cansativo é, quantos sites você precisa entrar, é muita pesquisa, muita pesquisa. E só você vai saber o que é melhor para você. E aí a gente não tinha dinheiro, óbvio, para uma consultoria. E foi a melhor coisa também a gente ter feito sozinho e pesquisado o que seria melhor e tomamos Eu a melhor recomendo, decisão, né, de vir para cá e de ter com seguido certeza, esse nenhum caminho. arrependimento. E eu recomendo também a quem contrate os serviços, faça o mínimo da pesquisa só para você saber também no que você está se metendo, porque tem gente que contrata os serviços e vem para cá achando que as pessoas vão resolver tudo para você, mas não é assim. Você tem que saber pelo menos quanto custa um aluguel de uma casa aqui. Você tem que saber, no mínimo, como funciona conta de banco, conta de celular. Você tem que conseguir se resolver aqui. Por isso também que o inglês é importante já vir com um certo nível de inglês. Mas o fundamental é você saber, não chegar aqui e tomar um choque de realidade. No nosso e-book, a gente não dá só dicas do pré, né? De pré vir para o Canadá. A gente também coloca dicas de como que é tirar a carteira de motorista, principalmente aqui em Ontário, que é onde a gente mora. Como que é matricular o seu filho na escola, porque isso tudo foram coisas que a gente foi vivenciando. Durante o college, você podia trabalhar? E se trabalhava, você ganhava bem? Podia trabalhar, você pode trabalhar tanto no college quanto fora. Fora tem algumas regrinhas a mais. Quando você aplica, o meu caso, eu era co-op. Então, co-op quer dizer que eu tenho 3 períodos obrigatórios de trabalho na minha área durante a minha formação. Só um instante. Co-op é igual o estágio que tem no Brasil. Então, co-op é como se fosse o estágio obrigatório. Então, eu vim já com visto de trabalho. Mas mesmo sem o visto de trabalho, se você vier só com visto de estudante, você pode trabalhar 20 horas por semana durante o período do college e pode trabalhar mais durante o período de férias se tiver o visto de trabalho. Só agora uma observação que essa lei mudou recentemente. Assim, a lei vive mudando, então se você está assistindo, é sempre bom você conferir direitinho no site do governo,
Mas atualmente quem vem fazer o college pode trabalhar também full time, que na época do Nick ele só poderia trabalhar part-time. Part-time significa meio período, meio turno, então ele só poderia trabalhar isso enquanto ele estava estudando. Hoje em dia você pode trabalhar full time, o que deve ser bem pesado para quem está estudando, eu né? eu não recomendaria, assim. Obviamente vai variar de cada um, mas fica muito puxado, ainda mais que agora tá tendo aula presencial de novo, né? Então tá tendo que se deslocar pro college e tudo mais. Que na época a gente pegou a pandemia, se você não acompanha a gente há anos, a gente pegou a pandemia e aí o Nick estava estudando presencial e ele precisou terminar todo o college online. Salário mínimo, e é o que eu imagino que 99% dos estudantes vão ganhar trabalhando durante o período do college, porque são trabalhos normais, né? Você vai trabalhar no McDonald's, em loja de shopping, Pizza Hut, coisas do gênero. Quanto você tirava mais ou menos assim por mês? Por mês dava em torno de $1.100. Sempre bom pesquisarem, né, o preço das coisas, quanto que você vai ganhar mais ou menos de salário, quanto que tá o atual salário mínimo na província que você está querendo morar, porque o salário mínimo muda de acordo com a província. Atualmente a gente aqui em Ontário tá sendo 15,50 a hora, não é? Acho que é. 15,50 a hora. E estamos em 2023. Então é bom você pesquisar isso para você já vir preparado. Ficou muito puxado para você trabalhar part-time, né, meio período, e estudar? Assim, sendo bem sincero, não. Porque, de novo, o meu college eu já sabia a maioria das coisas. Você já é formado nisso, né? Então não precisava estudar muito. Mas o que dá trabalho no college é que toda semana você tem coisa para entregar, né? Tem assignment, que é dever de casa, e vale nota dever de casa. Então, assim, não, mas eu acho que o meu caso é muito específico também. Sobre o seu emprego durante a época do college, onde você trabalhou e como que você conseguiu esse emprego? Meu primeiro emprego foi uma empresa de tutoria de matemática e de ciência para estudantes de ensino fundamental e médio, que eu trabalhei no total por 2 semanas, porque chegou a diviníssima pandemia e eu fui despejado, né, do emprego. Esse emprego eu consegui acho que foi na internet, no site indeed.ca. O meu segundo emprego foi na HomeSense, que é uma loja de artigos de casa, né, aqui do Canadá, no Georgia Mall, no shopping que tem aqui na cidade. E esse eu consegui vendo anúncio online e aplicando pelo site deles. Aí demorou, acho que foram 2 meses para me chamarem para entrevista até. Demorou bastante. A entrevista foi tranquila? Foi, é uma entrevista básica, né? Porque não tem muito critério, assim, eles só querem ver se você não é maluco. Você acha que a experiência de trabalho canadense, ter feito, né, esse part-time, esse trabalho aí meio período, fez diferença depois para você encontrar emprego na sua área? Olha, difícil dizer. Eu chutaria que não, mas também é difícil dizer porque como eu tenho experiência, talvez tenha determinado. Assim, eu acho que é importante ter coisas no currículo. Mesmo que não seja um emprego, pode ser trabalho voluntário, qualquer coisa, para mostrar que você não ficou parado e para mostrar que você já participou de algum tipo de comunidade canadense, né? Tipo, de um emprego, de um trabalho voluntário, de um curso, de qualquer coisa. Mas e os professores? Ótimos. Ótimos professores. Eu tive problema com um, que não foi nenhum problema muito grande, mas foi um probleminha, que foi um pouco intransigente só com questão de entrega de trabalho, mas de resto, até esse professor mesmo que eu tive problema, não tenho muita reclamação dele. As aulas boas, algumas muito boas, outras regulares, mas também nada demais. Próxima pergunta. Quanto custa um college? É caro. É caro. Foi mais ou menos $8.000 por período e foram 6 períodos. Totalizando? Faz a quanto? Não sou boa em matemática? 48 Engenheiro é mil você? dólares. Quanto? Desculpa. $48.000.
Jesus! É muito caro, né? É muito caro. Mas isso porque o seu college também eram 3 anos. Meu college Tem é 3 outros anos, o mais college de 2 baratos. anos, obviamente, você vai pagar 2/3 disso. Uhum. Vai pagar 32 mil dólares, mas ainda É muito é dinheiro, caro. né? Investimento de Assim, um sonho. se você consegue, pelo menos, pagar o primeiro semestre e vem em casal, até dá para sustentar um pouco o college aqui, porque se parar pra pensar, são 8 mil dólares por período, o período aqui são 4 meses. Então são 2 mil dólares por mês. É uma coisa que você consegue aliviar um pouco se vier para trabalhar aqui durante o período da faculdade, mas é muito caro. Qual foi o nome do curso do college que você veio fazer e se tem alguma relação com o seu curso no Brasil? Tecnólogo em engenharia mecânica, Mechanical Engineering Technologies, e tem relação porque é a mesma área, mas no Brasil eu fiz bacharel e aqui é como se fosse um curso técnico. Só que aqui o curso técnico é muito valorizado, não é desvalorizado que nem é no Brasil. A diferença principal é que aqui eles focam muito mais na questão prática. Então, tem mais aula em laboratórios, tem mais aula que permite usar calculadora, que o que importa mais é o resultado do que o processo. Nós fazíamos para pagar as contas durante o período do college. Foi um período delicado, muito apertado. Na época a gente estava morando no basement. Eu estava trabalhando part-time na loja, você Mil estava coisas. fazendo tudo que Deus imagina. Opa! Não tudo, tudo. Só o que estava dentro da lei. É o que Deus imagina, Deus é do bem. Ah. Economizava em comida, comprava muita coisa congelada. A gente quase não comia comida fresca, era sempre coisa congelada, era sempre produto industrializado, que é mais prático, é mais barato. Enfim, a gente tinha uma panela, você lembra disso? A gente tinha uma panela Agora só lembrei. em casa, o resto era tudo botar a marmita no micro-ondas já congelada, pronta, e fazer. Ah, e também só para falar, né, que durante esse período que o Nick estava estudando, eu era full time, como eu vim com um visto de trabalho, e aí metia a mão na massa para poder pagar todas as contas e eu que segurava tudo, né? Assim, o aluguel, o mais pesado. Ah, amor, era, né? Eu contribuía com 33% da renda da família. A diferença entre um curso com COP e um curso sem? O meu curso tinha co-op. A diferença é basicamente no tempo de duração do curso, só que também, obviamente, o co-op ele te apresenta para o mercado, né? Então, a diferença é que eu tive exposição profissional à minha área antes de ser formado. E isso eu tenho certeza que fez muita diferença em conseguir emprego. Moramos em Barrie, e Barrie fica aproximadamente 1 hora de Toronto. E aí o primeiro co-op do Nick, que ele tinha 2, o primeiro foi em Mississauga, que fica lá para as bandas de Toronto, lá próximo. Como que foi essa experiência? Foi interessante. A gente na época tava com o nosso carrinho velho. Foi cansativo, porque assim, se parar, botar na ponta do lápis, nem parece muita coisa, porque era 1 hora de ida, 1 hora de volta. E isso o brasileiro está acostumado a enfrentar tranquilamente. Uhum. Só que é cansativo, né? Você dirigir, 100 km por dia, 100 km de ida, 100 km de volta, cansa. Com carro velho, eu gastava $700 por mês só de gasolina para ir e voltar. Não tinha como ir de trem? Tinha, só que era quase 5 horas o trajeto, então acho que valia mais a pena ir de carro. Em relação a perrengue, eu passei perrengue no inverno, porque teve uma baita nevasca que eu saí e cheguei lá para as bandas de Toronto. Tava simplesmente tudo parado, tinha ônibus preso na rampa porque não conseguia nem subir nem descer, atolado na neve. Enfim, um caos total. E eu mandei e-mail pro meu RH falando que eu estava preso e eles me mandaram de volta para casa. E eu só para fazer o retorno demorei basicamente o mesmo tempo do trajeto. Demorei 1 hora para conseguir fazer o retorno. Não me arrependo, foi uma experiência legal no trabalho, foi uma experiência boa no currículo. Então, recomendo abrir a mente em relação a isso, assim, não deixar isso ser um fator impeditivo para as pessoas.
A diferença do estágio do Brasil para o Canadá é porque aqui no Canadá o estágio é como se você estivesse trabalhando normal, 8 horas por dia. E no Brasil você trabalha durante o curso e apenas 6 horas, às vezes 4 horas, depende muito do local. Aqui tem essa diferença, né? O estágio, você só faz estágio, você só trabalha. O curso prepara um tempo, um período para você só trabalhar. Então isso é muito, muito interessante aqui do sistema canadense, Isso é muito né? bom. O college te ajuda a entrar no co-op? Acho que foi, assim, eu tive poder de escolha. Nas duas fases de co-op que eu tive poder de escolha. A primeira eu escolhi um pouco prematuro, então chegaram ofertas melhores depois que eu não pude mais escolher porque eu já estava comprometido. A segunda foi um período melhor. Tive algumas ofertas boas que eu escolhi, a que no final foi a melhor porque eu consegui um emprego. E em relação ao college ajudar, ele ajuda muito e foi fundamental. Os dois co-ops que eu consegui foram assim. Todas as ofertas que eu recebi foram aplicações que eu fiz no portal do college, que eles abrem um portal, você pode filtrar por área, por curso, por tudo. Então, foi pelo portal que eu fiz as aplicações, foi pelo portal que eu fui chamado. Então, com certeza, o college é fundamental também. Mas o colégio não vai te pegar e te dar na mãozinha e falar assim, ó, você vai estagiar aqui. Não, você tem que aplicar. Você tem que correr como atrás, se estivesse aplicar. aplicando para coisa de trabalho mesmo. O college só te oferece a plataforma, ele não vai te botar em lugar nenhum. Foi fácil encontrar emprego nessa área depois que você terminou o college? Foi ridiculamente fácil. Eu fui efetivado. Mas se eu não tivesse sido efetivado, eu tava ferrado, porque as vagas que eu apliquei não me responderam. O que é esse pós? Quando você termina o college e entra na sua área, o que você tá achando Então, de trabalhar aqui, né, no Canadá? É difícil ser novato numa empresa, assim. Durante o meu co-op eu não aprendi muita coisa. Eu fui meio jogado, como eu imagino que seja com a maioria dos estagiários também. Fui jogado numa posição e eles, tipo, eu vou aprendendo conforme eu vou precisando aprender. Até hoje tem coisas que eu não sei porque eu nunca fui exposto. Eu nunca precisei fazer no meu trabalho e eu não sei porque ninguém nunca me falou antes. Então, eu me sinto mal de estar lá quase um ano e não saber fazer um negócio que parece ridículo, mas eu nunca tive ninguém para me mostrar. Então, a experiência é muito meio selva, assim. Você é jogado, faz aí, mas em compensação também, você pode perguntar para qualquer um lá que todo mundo está super disposto a te ajudar. Tipo, eu me sinto mal em perguntar, mas ninguém se sente mal em responder. Ninguém nunca me humilhou, ninguém nunca olhou torto para mim por fazer uma pergunta que parecia idiota. Então, é uma experiência bem positiva. Você já sofreu algum preconceito por ser brasileiro, por ser de outro país? Não. Mas eu não acho que seja a pessoa adequada a perguntar isso. Eu me camuflo muito bem aqui. Eu quero que você dê uma dica para quem está vindo aqui fazer college e que pretende entrar na área, pretende seguir uma carreira aqui no Canadá. Estude inglês. É o mais importante, o fundamental é estudar inglês, é vir para cá com inglês. Não precisa ser um inglês perfeito, você não precisa falar igual canadense, igual americano. Você tem que ter confiança no inglês que você sabe falar. Se você fala errado com confiança. Se você não sabe alguma palavra, você pode usar outra palavra no lugar. Tenta sempre pensar antes de falar em inglês, ao invés de traduzir as palavras na sua cabeça. Isso é um exercício que tem que ser feito. Assim, para mim foi fácil, porque eu sempre gostei de esportes americanos, então sempre li muitos sites em inglês. Sempre gostei de videogame, então sempre joguei jogo em inglês. Eu sempre gostei de música em inglês, então eu sempre estive muito exposto ao inglês, mesmo no Brasil. Mas se você não é exposto, você tem que correr atrás, você tem que focar nisso, porque é o mais importante, tanto para fazer college quanto para conseguir um emprego decente aqui. E ele tá falando isso pra mim também. Você pegou em direto? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou faltando aí alguma pergunta, vocês podem deixar nos comentários que a gente vai tentar responder. Pereirão vai tentar responder todos vocês. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe o vídeo e
Continue Segue no acompanhando. Instagram. link Segue no na descrição. Instagram.